No futebol, todos trabalham para alcançar o bem comum. Mas às vezes, as ações de um jogador podem ser tão especiais que ele, sem esperar, inscreve seu nome na história. Hoje vou contar novamente sobre recordes únicos que ainda não foram quebrados. Então, antes de começar o vídeo, já aperta no botão do like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Comenta também sobre algum recorde que você acha que ninguém consegue quebrar. Tenha um bom vídeo. Vamos lá! O goleiro da seleção do Irã, Alireza Beiranvandi, teve uma boa atuação na última Copa do Mundo na Rússia. Mas poucos sabem que o goleiro detém o recorde do Guinness para o arremesso mais longo do futebol, com a mão, que foi quebrado muito antes da Copa do Mundo. Em uma partida pelo seu clube, o goleiro arremessou a bola a uma distância de 61 metros e 26 centímetros. Seu companheiro de equipe recebeu o passe e quase marcou o gol, mas o chute passou por cima. Este não é o único lance em que Beiranvandi se destacou com um arremesso assim. Em outra partida, o goleiro fez um passe muito semelhante que permitiu que o atacante enfrentasse o goleiro sozinho. Mas, nesse caso, o jogador também não conseguiu marcar o gol. De acordo com algumas informações, o arremesso de Beiranvandi superou a distância de 64 metros. Mas, ao contrário do primeiro momento, a veracidade dessa informação é questionável, já que o iraniano recebeu o certificado do Guinness Book of Records pelo arremesso de 61 metros. Em sua temporada de estreia pelo Real Madrid, Gareth Bale teve muitas conquistas, mas uma delas até hoje é a única. No jogo do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, ele realizou uma corrida incrível e alcançou uma velocidade de 40 km por hora. Os defensores do submarino amarelo tentaram alcançá-lo, mas era simplesmente impossível. Mas lembre-se, essa não é a velocidade média da corrida, mas sim o pico de velocidade. A mídia espanhola calculou a velocidade dessa corrida e descobriu que Gareth percorreu 75 metros em 9,12 segundos. Galera, se vocês quiserem ficar por dentro das melhores curiosidades e fatos sobre os jogadores e o futebol, não deixem de se inscrever no nosso canal secundário Bola 24 que está no link da descrição. Nós iremos trazer muitos vídeos com conteúdo bacana e de qualidade que você não vai se decepcionar. A última temporada de Steven Gerrard no Liverpool não foi a mais bem-sucedida. Além da equipe ter tido um desempenho ruim e terminado em 6º lugar na Premier League, o meio-campista registrou um recorde negativo bastante peculiar, que até hoje permanece sem igual na Inglaterra. Em um jogo em casa contra o Manchester United, o capitão dos Reds entrou em campo sem substituições. Os torcedores mal tiveram tempo de piscar os olhos, quando Steven já havia cometido uma falta grosseira contra André Herrera e foi merecidamente expulso após 38 segundos após sair do banco. Em janeiro, o goleiro do Newport County, Tom King, inesperadamente quebrou o recorde mundial do goleiro do Stoke City, Bergovic. Tom King simplesmente afastou a bola da linha do gol, mas seu chute acabou indo para o gol de alguma forma. Após o jogo, a mídia britânica examinou isso mais detalhadamente, descobrindo o comprimento do estádio, que acabou sendo um pouco maior do que o estádio do Stoke City. E como resultado, chegaram a essa conclusão: King chutou a bola de 96 metros, que se tornou um recorde, enquanto o chute de Begovic foi de 92 metros. Por alguma razão, esse recorde passou despercebido pelo público em geral. Mas, mesmo sem medições precisas, você pode ver claramente que o chute de King foi feito a uma distância mais longa. Já o goleiro do Manchester City, Ederson, foi oficialmente inserido no livro dos recordes do Guinness. Tudo começou com o fato de que, em um jogo contra o Tottenham, o goleiro passou a bola para Gundogan, e a bola, durante a saída, caiu a 77 metros e marcou um gol. O brasileiro registrou seu nome como assistente no protocolo. E é claro, esse caso causou muita agitação. A delegação do Guinness inicialmente se recusou a aceitar o recorde de Ederson. Afinal, tudo precisa ser verificado. Eles foram à base do Manchester City, inicialmente cancelaram a distância de 75 metros e deram ao brasileiro 3 tentativas. Durante os testes, o goleiro não conseguiu chegar a essa marca 2 vezes, mas a terceira conseguiu chutar a bola a mais de 75 metros. Embora Ederson não tenha conseguido repetir o lançamento de 77 metros, seus números de 75 metros e 3 centímetros foram suficientes para entrar no livro dos recordes. Embora, na minha opinião, ao longo da história do futebol, goleiros claramente chutaram a bola ainda mais longe do que o brasileiro, mas, como no caso de Tom King, simplesmente não vimos isso. Bem, o fato continua sendo um fato. Ederson agora pode ser encontrado no livro dos recordes do Guinness. O defensor do Groningen, Arnold Cruzoeit, provavelmente ainda se lembra amargamente do jogo contra o Heracles. Foi nele que o jogador holandês marcou um gol contra.
enviando a bola para sua própria rede aos 8 segundos do jogo. Esse gol contra ainda é o mais rápido da história do futebol. Cruzovic cometeu um erro comum ao fazer um passe desajeitado para o goleiro, mas houve um mal-entendido entre os jogadores. Então, no final, a bola passou pelo destinatário e acabou na rede. O recorde para o arremesso mais longo da lateral pertence a Michael Lewis, que marcou seu feito durante um jogo amador nos Estados Unidos. O jogador conseguiu lançar a bola para fora em impressionantes 59 metros. E o que é ainda mais surpreendente, a bola acabou no gol. Isso já é um recorde engraçado, se é que se pode chamar assim. O croata Josip Simoni ainda é o único jogador na história do futebol a receber 3 cartões amarelos em um único jogo. No entanto, isso aconteceu devido à distração do árbitro inglês Graham Paul, que cometeu um erro grosseiro no jogo da Copa do Mundo de 2006 entre Croácia e Austrália. Primeiro, Paul deu um cartão amarelo a Simonic por uma falta perto da área. Um pouco depois, o defensor cometeu uma falta grave, aparentemente, deveria ter sido expulso. Mas após o segundo cartão amarelo, o árbitro inexplicavelmente não mostrou o cartão vermelho ao jogador. E sabe o que é mais engraçado? Simonic acabou sendo expulso de qualquer maneira, mas por sua própria estupidez. No final da partida, o croata não gostou da decisão do árbitro e resolveu discutir com ele durante metade do jogo. Ele ficou cansado do comportamento de Simonic e novamente deu um cartão amarelo, tornando-se o terceiro para o jogador. Quando perguntado sobre isso, Paul explicou que deu o segundo aviso por engano a outro defensor croata com um sobrenome semelhante, Dario Simic. No entanto, essa resposta tornou a situação ainda mais engraçada, já que, naquele momento, Simic já havia sido expulso do campo. O defensor do Motherwell, Bevis Mugabe, em um de seus jogos pela equipe, ele quebrou o recorde mundial e saltou 75 centímetros, marcando um gol de canto. Se compararmos esse momento com o que Cristiano Ronaldo fez em um jogo pela Juventus contra a Sampdoria, podemos explicar o recorde de Mugabe, que é porque a distância medida pelo português era de 203 centímetros, da grama à cabeça, enquanto os africanos mediam da superfície até o pé. Se medirmos dessa maneira, o salto de Mugabe foi ainda mais alto. O jogo entre o Manchester United e o Benfica de Lisboa na temporada de 2006 a 2007 continua sendo especial para Cristiano Ronaldo até hoje. Foi neste jogo que o português estabeleceu o recorde de maior número de dribles bem-sucedidos em uma partida, com 20 dribles. Até hoje, ninguém conseguiu superar esse feito, embora Neymar e Lionel Messi tenham se aproximado. Em 2012, Neymar conseguiu 18 dribles bem-sucedidos em um jogo contra a seleção boliviana, enquanto Messi realizou 15 dribles bem-sucedidos contra a Colômbia em 2011. Em um jogo da Premier League contra o Charlton, os jogadores do Sunderland conseguiram marcar 3 gols contra em apenas 7 minutos. Até hoje, ninguém conseguiu se aproximar desse recorde negativo. Tudo começou quando a bola foi desviada pelo defensor Steven Urai e acabou nas próprias redes. Mais tarde, o herói infeliz passou a ser Michael Proctor, que também marcou contra sua própria equipe, dessa vez de um escanteio. Se falarmos sobre recordes de gols contra, talvez você se lembre de outro vídeo em que a jogadora da seleção neozelandesa Michaela Moore marcou 3 gols contra em 36 minutos. Então, o recorde de gol contra mais rápido pertence aos jogadores do Sunderland. Primeiro ano após seu retorno à Juventus, Álvaro Morata marcou um hat-trick em um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Barcelona. No entanto, nenhum dos gols do espanhol foi contado e sua equipe perdeu por 2-0 nos 2 primeiros casos. O árbitro anulou imediatamente o gol. Mas quando Morata marcou no segundo tempo em um gol vazio, o jogador de futebol estava convencido de que o gol contaria. No entanto, na África do Sul, parecia que ele estava em posição irregular, então o gol foi anulado novamente. Sim, a equipe sul-africana frequentemente anulava até mais gols em um único jogo. Mas foi Álvaro quem estabeleceu o recorde de mais gols anulados por um único jogador em uma partida. No jogo da Copa do Mundo de 2014 contra os Estados Unidos, a seleção belga conseguiu com dificuldade sua vitória e avançou para as quartas de final graças aos gols de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku na prorrogação. Mas naquele momento, os comandados de Mark Wilmots poderiam ter resolvido sua tarefa muito antes, se não fosse pela incrível partida do goleiro americano Tim Howard. O goleiro conseguiu fazer incríveis 16 defesas durante todo o jogo, estabelecendo assim um recorde absoluto para Copas do Mundo. Houve muitos jogos na Liga dos Campeões,
Mas falando especificamente, a maior vitória no torneio na temporada de 2007-2008 foi celebrada pelo Liverpool, que em casa na fase de grupos, passou literalmente por cima do Besiktas. A partida terminou com o placar de 8-0, com 6 gols sendo marcados no segundo tempo, 2 deles por Peter Crouch e Ryan Babel, e um gol para o capitão Steven Gerrard. Mas o herói principal foi o meio-campista Yossi Benayoun, que marcou um hat-trick. O jogador da seleção argentina, Martín Palermo, neste ano, na partida contra a Colômbia, conseguiu não converter 3 pênaltis, o que ainda é um recorde absoluto. O primeiro chute do atacante da marca de 11 metros acertou a trave, mais força, mas o goleiro colombiano leu a intenção do adversário e defendeu o chute. Recordes podem não ser o principal objetivo dos atletas, mas sua realização pode indicar que estão avançando na direção certa, a menos que seja um recorde negativo. Galera, se vocês assistiram o vídeo até esse ponto, provavelmente gostaram. E por isso quero pedir que se inscrevam no canal e cliquem no sino. Com essas ações, vocês ajudarão a promover o canal e receberão notificações primeiro. Bem, com isso eu me despeço de vocês e recomendo que assistam aos vídeos que aparecerão na tela em alguns segundos. É isso e fui!